Vamos continuar então tratando do assunto teste de recuperabilidade. Vamos na telinha com você. Então, o teste de recuperabilidade consiste em apurar o maior entre o seu valor justo líquido das despesas de venda e o seu valor em uso, e depois eu vou compará-lo com o valor contábil. Claro, se o valor recuperável do ativo for maior do que o valor contábil, em outras palavras, tá? Ok. Se o valor contábil for menor do que o valor recuperável, não é necessária nenhuma contabilização, desde que não tenha perdas já reconhecidas no balanço. O que é que eu quero dizer, pessoal? Só reconhece a perda, ele só inverteu aqui, ó. Se o valor contábil for maior do que o valor recuperável, eu reconheço perda da diferença. Ele está me dizendo, se o valor contábil for menor do que o valor recuperável, regra não faz nada. Em outras palavras, se o valor recuperável for maior do que o valor contábil, regra não faz nenhum ajuste, exceto se já tiver perdas de anos anteriores. Neste caso, eu vou fazer uma reversão até o limite da perda, porque a perda ainda, conforme nós falamos, não é definitiva, porque ele pode recuperar ao longo do tempo. Fechado? Ah, Felipe, ficou bem claro. Então, pessoal, trazendo aqui algumas informações, o que é que eu vou ter? Olha, eu tenho o item 1 é o valor contábil, 2 é o valor recuperável, 3 é a comparação, tá? Aí, a primeira comparação é, se o valor contábil for maior do que o valor recuperável, eu vou reconhecer uma perda da diferença entre valor contábil e valor recuperável. Show de bola. Se o valor contábil for menor do que o valor recuperável, tá? Regra. O que é que acontece? Não há ajuste. Porém, pessoal, há uma exceção. Há uma exceção. Que é o quê? Se houver perdas, ou seja, já tenham registrado aí perdas de anos anteriores, tá bom? Ele faz uma reversão da perda. Que é a reversão? Isso é uma receita, tá? E a reversão ela tem um limite. Qual é o limite da reversão? É o quê? É a perda já registrada. Se eu já tinha registrado 10, eu só posso reverter até 10, não posso reverter 12. Posso reverter menos. Posso reverter 8, 9, mas não mais do que 10. Fechado? Então é isso que a gente tem que saber. Aí eu praticamente dei um resumo de todo o conteúdo estudado. Só o MID buiado para você. Claro, faltaria os lançamentos, que a gente já viu o da perda, da Constituição, depois a gente vai ver o da reversão. E com as questões você vai ficar
nota 10, acertando todas as questões. Né? Mais uma vez, deixei aqui, ó, só o midibuiado para você, aquilo que é mais importante. Pronto, Felipe. Continuando. Pessoal, identificação de ativo que pode estar desvalorizado. Como é que a gente vai identificar? A entidade deve fazer uma estimativa formal do valor recuperável de ativos, se existirem indicadores de fontes internas e externas de desvalorização desses ativos, tá? Perfeito, Felipe. Aqui só fazer o ajuste, né? Excelente. Lembrando, pessoal, que como é que é feito o teste de recuperabilidade, tá? A empresa, ela verifica que há uma indicação, tá certo? De redução ao valor recuperável, que a empresa vai perder, ela vai e registra, né? Calcula o valor recuperável e compara com o valor contábil, se ela tiver algum indício de desvalorização. Porém, alguns ativos, mesmo sem ter indícios de desvalorização, tá difícil, né? Desvalorização, eles são obrigados a testar, no mínimo anualmente, o impairment. É o que ele diz aqui, olha, existindo ou não qualquer indicação de redução ao valor recuperável de ativos, a entidade deve testar anualmente os seguintes itens: o ativo intangível com vida útil indefinida, o ativo intangível que não está disponível para uso e o ágio pago por expectativa de rentabilidade futura, que é o goodwill. Que o goodwill acontece quando a empresa, ao adquirir um investimento, ela paga um valor maior do que o seu valor justo. Isso vai ser goodwill. Então vejam, pessoal. Quando é que você faz o teste de recuperabilidade? Regra é quando há indício de desvalorização. Se há esse indício, você calcula o valor recuperável, compara com o valor contábil, verifica se há perdas ou não. Porém, 3 ativos, eles são testados no mínimo anualmente. Eles precisam ser testados. É o ativo intangível com vida útil indefinida, é o ativo intangível não disponível para uso e o ágio por expectativa de rentabilidade futura, também chamado de goodwill. O que mais? E como é que eu identifico que um ativo pode estar desvalorizado? Ele pode acontecer, tá, pessoal, de 2 formas. Ou por meio de fontes internas, ou por meio de fontes externas. São essas as 2 formas aí de verificar. Fonte interna, a empresa tem essa informação dentro da empresa, seja porque o bem pode estar obsoleto, ou dano físico, ou por meio de relatório interno. Ou informação externa, que vem do mercado. E nós vamos ver agora todos esses itens para você. Olha aí que coisa boa, que coisa maravilhosa. É isso aí. Então nós temos aqui muita informação boa. Fontes internas de informação. Quais são? Olha, pessoal, há uma evidência disponível de obsolescência ou de dano físico de um ativo, claro. A empresa só identifica isso internamente. Mudanças significativas com efeito adverso sobre a entidade ocorreram durante o período ou devem ocorrer em futuro próximo, na extensão pela qual ou na maneira na qual um ativo é ou será utilizado. Essas mudanças incluem um ativo que se torna inativo ou ocioso ou planos para descontinuidade da entidade. Isso a empresa só obtém internamente. Evidência disponível em relatório interno. Se relatório interno é a fonte interna, que indique que o desempenho econômico de um ativo é ou será pior do que o esperado. Então essas são as informações
sobre as fontes internas. Já as fontes externas, pessoal, se você observar, na maioria dos casos, claro, tá, pessoal? Na maioria dos casos, você vai ver alguma coisa ligada a mercado, tá? Exceto o primeiro. Então, há indicações observáveis que o valor do ativo diminuiu significativamente durante o período, mais do que seria de se esperar como resultado da passagem do tempo ou do uso normal. E aí, isso é uma fonte externa de informação que indica que o ativo ele pode estar desvalorizado e assim eu teria que reconhecer, né? Eu teria que estimar um valor recuperável e a partir daí comparar com o valor contábil e caso o valor contábil fosse maior do que o valor recuperável, reconheceria uma perda. Mudanças significativas com efeito adverso sobre a entidade ocorreram durante o período ou ocorrerão em futuro próximo, no ambiente tecnológico, de mercado, econômico ou legal, no qual a entidade opera ou no mercado para o qual o ativo ele é utilizado. As taxas de juros do mercado ou outras taxas de mercado de retorno sobre investimento aumentaram durante o período e esses aumentos provavelmente afetarão a taxa de desconto utilizada no cálculo do valor em uso de um ativo e diminuirão materialmente o valor recuperável do ativo. E aí eu tenho que o quê? Eu tenho que reconhecer uma perda, tá? Uma perda. E o valor contábil do patrimônio líquido da entidade é maior do que o valor de suas ações no mercado. Olha, se o valor patrimonial da empresa é maior, né, do seu patrimônio líquido é maior do que o seu valor de mercado, é uma fonte externa de que o ativo ou ativos da empresa estão em processo de desvalorização. Essa é uma outra informação extremamente importante. Feito isso, vamos resolver a questão. De acordo com o CPC 01, redução ao valor recuperável de ativos, ao avaliar se há indicação de que um ativo pode ter sofrido desvalorização, uma entidade deve considerar algumas indicações. Com relação a essas indicações, analise as afirmativas a seguir. E aí ele pergunta, assinale a opção que indica apenas as fontes externas de informações. Então, a indicação de que o valor do ativo diminuiu significativamente durante o período, mais do que seria de se esperar, como resultado da passagem do tempo do uso normal. Vejam que é esse primeiro item aqui. Então, aqui eu tenho uma fonte externa de informação. Eu já sei que não pode ser a letra B, nem a letra E. Ocorreram durante o período mudanças significativas com efeito adverso sobre a entidade, ocorrerão em um futuro próximo do ambiente tecnológico, de mercado econômico legal, no qual a entidade opera ou no mercado para o qual o ativo é utilizado. Então, aqui é um outro exemplo de fonte externa de informação. Está aqui nesse segundo item. Ah, Felipe, então eu já sei que é letra C. Que mais? E há evidências provenientes de relatórios realizados pela área de controladoria, pessoal. Controladoria o quê? Controladoria é interno. E isso é o que então? Então isso é uma fonte interna. E não uma fonte externa. Então, como o item 3 está errado, confirmamos aí gabarito letra C. E aí, tratando mais à frente sobre a reversão, ele diz, olha, reversão da perda por desvalorização. Nós já vimos que reversão de perda, isso é o quê? Isso é receita. Então, segundo o CPC 01, a entidade deve avaliar ao final de cada período de reporte, a cada exercício social, se há indicação de que a perda por desvalorização é reconhecida em períodos anteriores para um ativo, exceto o goodwill, isso não se aplica para o goodwill, possa não mais existir
ou ter diminuído. Se existir alguma indicação, a entidade deve estimar o valor recuperável desse ativo e, claro, caso isso aconteça, ele realiza uma reversão. É importante destacar que o goodwill aqui, ele não sofre reversão, tá bom? Então, como é que funciona? Olha, a reversão é o lançamento inverso da despesa. Então, eu debito a conta retificadora do ativo, perda por redução ao valor recuperável, tá? Que isso acaba aumentando o ativo, por quê? Porque é uma conta retificadora, pessoal, mas ao debitar a conta menos retificadora, ela aumenta o ativo. E eu acredito uma reversão de perda. Show de bola? Que isso aumenta o PL, mais uma vez, só para retificar, isso daqui é receita, tá bom? Beleza, pessoal. Vamos fazer um exemplo rapidinho aqui, bem tranquilo, tá? Então, imaginem que eu tenho aqui um ativo intangível, tá certo? É em 31 de dezembro de X0. Eu tenho aqui um custo de 10.000, menos uma perda de 2.000. Eu vou ter aqui um valor contábil de 8.000, tá bom? E aqui eu tenho uma vida útil indefinida. Ou seja, eu não tenho amortização. Já tinha uma perda de 2.000. Aí eu vou fazer aqui dois exemplos, tá? O exemplo 1, ok? Isso, claro, lá no dia 31, um ano depois, de dezembro de X1. Que X0 já tinha feito. Beleza? Ok. O que é que eu tenho, Felipe? Olha, o valor justo líquido das despesas de venda, ele é igual a 7.500. Estou criando os valores, e o valor em uso é 8.500. Então, quem é o valor recuperável? O valor recuperável é o maior, que vai ser 8.500. Então, meu valor recuperável é 8.500. Vejam, eu já tinha uma perda de 2.000. Eu já tinha aqui uma perda, que é a retificadora do ativo, de 2.000, tá? Como valor contábil, ó, valor contábil é 8.000, não é 10, é 8. Como valor contábil é menor do que o valor recuperável, pessoal, regra não faz nada. Porém, se tiver perdas de anos anteriores, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer uma reversão até o limite da perda. Então, o que é que eu vou ter aqui? Olha,
eu vou ter uma reversão de 8.500 menos 8.000, que isso é igual a 500. Meu lançamento, nós vimos, eu debito a perda, que aumenta o ativo. Essa perda aqui é a retificadora do ativo, tá? E eu credito reversão, que é a receita. Que isso aumenta o PL 500. Então, eu vou colocar aqui 500, de forma que meu saldo fica 1.500. Então, eu vou ter aqui no meu balanço um custo de 10.000 menos uma perda de 500. Eu vou ter meu valor contábil de 1.500. Eu vou ter meu valor contábil de 8.500. Show de bola? Pronto. Agora, pessoal, considerando o mesmo exemplo inicial, eu vou fazer um exemplo 2, tá? Nesse caso, eu vou ter um valor justo líquido das despesas de venda de 11.000. Eu vou ter um valor em uso de 6.500, tá? Quem é o maior? 11.000. Então, o meu valor recuperável vai ser de 11.000. Vejam que eu já tinha uma perda de 2.000. Tá bom? Então, assim, como o valor contábil é menor do que o valor recuperável, regra não faz nada. Mas como há perdas de anos anteriores, eu vou fazer uma reversão da diferença. Ah, Felipe, quanto é a diferença? Ó, aqui 500 foi menor do que 2.000, reverti 500. Vai ficar 11.000 do valor recuperável menos 8.000 do valor contábil. A minha reversão é de 3.000. Porém, pessoal, 3.000 ele é maior do que 2.000, então eu não posso reverter 3.000. Eu só vou poder reverter até o limite de 2.000. Então, nós vamos debitar a perda, que isso aumenta o ativo, e vou creditar reversão, que é uma receita. Valor de quanto? Valor de 2.000. De forma que, ao final, quando eu reverter todo o valor, eu vou ter que meu valor contábil vai ser o custo de 10.000. Como a vida útil é indefinida, aí ela é indefinida, eu não tenho a amortização. Viram aí? Vamos avançando. Olha aí. Pessoal, depois que a reversão de perda por desvalorização é reconhecida, a despesa de depreciação, amortização e exaustão para o ativo deve ser ajustada em períodos futuros para alocar o valor contábil revisado do ativo menos o seu valor residual, se houver em base sistemática sobre a sua vida útil remanescente.
Você lembra que a gente já estudou isso lá em depreciação, amortização e exaustão. O que é que acontece? Quando há mudança na vida útil ou no valor residual, eu mudo a minha base de cálculo da depreciação, amortização e exaustão a partir daquele momento para frente. E ao invés de pegar custo menos valor residual, eu pego outro valor que substitui o custo, que é o valor contábil revisado, o valor contábil do final do ano anterior, menos o valor residual, que não é depreciado, amortizado ou exaurido. Beleza, Felipe, entendido. Mas o que é que acontece, pessoal? A norma diz que também, quando ocorrer uma perda ou uma reversão, daquela data para frente, eu também mudo a minha base de cálculo da depreciação, amortização e exaustão, assim como ocorre na mudança da vida útil no valor residual. E aí eu vou ter esse valor contábil revisado. Fechado? Então, quando é que ocorre mudança na base de cálculo da depreciação, amortização ou exaustão? Show de bola? Nós já vimos. É quando tinha mudança na vida útil. E aí eu trato aquilo dali para frente. Ou mudança no valor residual. Tá? E além disso, eu também mudo essa minha base de cálculo. Quando houver registro de perda por impairment, tá? Ou quando houver registro de reversão da perda por impairment. Fechado, então? É isso daí que nós devemos fazer. Excelente, Felipe, bom demais. E por fim, antes da gente ir para as questões, nós temos um exemplo, né? As questões da lista, nós temos aí uma questão. Uma empresa adquiriu uma marca em janeiro de 2018 pelo valor de 14 milhões. Balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2018, o valor contábil registrado para essa marca era de 10 milhões com a seguinte composição. Eu tinha um custo de aquisição menos a perda por impairment registrada, eu tenho um valor contábil de 10 milhões. Em 31 de dezembro de 2019, a empresa obteve as seguintes informações para a realização do novo teste de redução ao valor recuperável. Eu tenho o valor em uso da marca e o valor justo, que é o maior. Esse é o maior, 10.800. Então, esse é o valor que nós chamamos de valor recuperável. Como a marca apresenta vida útil indefinida, ou seja, ela não é amortizada, nas demonstrações contábeis do ano de 2019, tá, no final do período, a empresa deveria fazer o quê? Reconhecendo o resultado de uma perda, manter o valor contábil de 10 milhões, reconhecendo o resultado de um ganho de 800 mil, reconhecendo o resultado de um ganho de 4 milhões ou reconhecer uma perda no valor de 3.200. Então, basicamente, pessoal, é o seguinte, olha, o valor contábil de 10 milhões
é menor do que o valor recuperável. Regra não faz nada, exceto se já houver perdas. Há perdas sim. Então, vou fazer uma reversão da diferença entre 10.800.000 menos o valor contábil de 10 milhões, tá? Isso daqui vai dar 0, aqui fica 8, então ele vai dar 800 mil. Lembrando que reversão é a receita, então não é perda. Como eu vou fazer uma reversão de 800, o meu valor contábil vai ficar 10.800.000, tá? Aqui continua 14, e eu fiz a reversão de 800, então a minha perda só ficou de 3.200. Então o valor contábil ele não mantém, vai para 10.800. Reconheceu no resultado um ganho de 800, ó, reversão, a receita é um ganho, então gabarito letra C. Reconheceu no resultado um ganho de 4 milhões, não, só é 800 mil. Reconheceu no resultado uma perda de 3.200, não, é o valor retificador do ativo. Ele não reconheceu uma perda de 3.200.000, e aí a questão se torna, o item, na verdade, se torna errado. Beleza? Configurando aí o gabarito letra C. É isso aí, pessoal. Então, mais um assunto estudado, né? Mais claro, vamos dar aquela, né, paradinha e na aula seguinte a gente traz uma lista de exercícios para você.